Olá pessoal, de Olho no Varejo aqui hoje com o Fred Askar, da Verap, fundador e presidente da Verap. Para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse, Fred, falasse um pouco dessa sua experiência no segmento e falasse também da fundação da Verap, como que foi de uma forma abrangente para a gente entender um pouco a história. Ok, nós nascemos de uma equipe que atendia inicialmente a parte bancária no Brasil, a parte financeira, porque na época que nós nascemos nós não tínhamos investimentos na área de microinformática, então a nossa expertise toda é na área de mainframes, desse tipo de coisa, e a gente foi atendendo então bancos, certo. Basicamente bancos. Em que ano, Fred? Você vai descobrir, né? Nós nascemos dentro da área bancária em 65, legal, tá bom? E de 65 até 72 nós trabalhamos então, como eu já falei, para o mercado financeiro, tal, etc., na área de mainframes, e derivamos um pouco para a área de produção. Então empresas grandes de produção nos contrataram para a gente fazer aplicativos, sempre na área de mainframes, para a área de produção. Em 72 nós fomos convidados por uma confecção para resolver um problema de produção, já que nós tínhamos expertise em produção, a tentar resolver um problema de produção. Esse problema consistia numa coisa aparentemente fácil, né? Mas era o seguinte: capacidade de máquina versus necessidade de itens de uma confecção. Parece simples, né? Mas para fazer um paletó, por exemplo, a grade a ser produzida por um paletó é muito grande, os componentes são da mais variada ordem e isso exigia então potências de máquinas muito grandes. E na época estava nascendo a microinformática, né, no mundo, ok? E nós fomos contratados então para a gente tentar resolver essa questão desta confecção. Como nós tínhamos a expertise de trabalhar com máquinas de grande porte por causa do mercado financeiro, nós então introduzimos máquinas de grande porte no mercado de confecção. Ok? Certo. E conseguimos resolver... Atendendo grandes empresas inicialmente. Inicialmente só grandes empresas, né? Em 77 o nosso grupo resolveu fundar uma empresa para atender exclusivamente o mercado de confecção. Certo. Verap mesmo, o nome foi modificado por uma questão de mercado em 88. Tá bom? Mas a turma é a mesma, né? Ninguém pode ver saber a nossa idade, mas a turma é a mesma. Então, o nosso DNA nós não trabalhamos com máquinas chamadas plataformas baixas, tá ok? Então, a tecnologia que a gente tem aplicada, basicamente, são em máquinas mainframe, são máquinas de grande porte. E é isso que nos dá um grande diferencial de atendimento ao nosso mercado. Legal. Certo. Tá bom? E Fred, assim, falando mais de negócio, como que você acha que a tecnologia pode ajudar, e claro que tem ajudado, a evitar perdas, não só financeiras, mas de controles dentro das empresas? Eu acho que é importante a gente antes definir mais ou menos o que é a tecnologia. Legal. Porque como a gente fala muito em tecnologia hoje, a impressão que o mundo tem é que é uma varinha mágica, né? Sim. Ah, coloquei tecnologia. E principalmente a tecnologia não pode ser um entrave. Ela tem que abraçar o produto onde ela foi colocada de uma forma 100% transparente, sossegada e indolor para quem for utilizar essa tecnologia. E outra coisa que a tecnologia tem que ser, ela tem que ser adequada 100% ao mercado que ela se propõe para atender. Não existe tecnologia genérica, tá bom? Sim. Assim como aplicativos. Né? O que é um aplicativo genérico? Nada. Ele não se propõe a fazer absolutamente nada. E a tecnologia também, por mais que ela venha, ela tem que manter certos padrões de conhecimento do mercado. Entender o negócio ali daquele segmento, né? Exatamente. Então, eu aplico a tecnologia de um freio no carro, mas eu não posso mudar o conceito dele, que o pedal do meio é freio, gente. Exatamente. Se eu tentar inventar qualquer coisa, eu vou prejudicar, né? Vai ser uma batida atrás da outra, tal, etc. Então, o DNA da Verap, voltado disso, é o seguinte: usamos tecnologias extremamente aplicadas dentro do nosso coisa, sem perder o nosso foco.
Então, desde 77, vocês têm que concordar que já tivemos uma série de perguntas. Mas por que você não faz um sistema para farmácia? Por que você não faz um sistema para não sei o quê? Então, nós temos uma estrutura hoje, por exemplo, que atende e entende especificamente o que é uma confecção. Quando alguém liga, por exemplo, para o suporte da Verap para perguntar como é que eu faço uma grade, o pessoal sabe do que ele está falando. Se a gente atendesse também metalúrgica, a gente ia achar que era uma grade de jardim. Sim. Né? Então, essa especialização nossa faz com que não só o produto seja muito bem dirigido a um determinado mercado, mas também que todo o nosso suporte entenda o que o cliente está fazendo. Perfeito. E a Verap tem também uma outra forma de trabalhar muito séria, que é nós fazemos RP. Ponto. Qualquer outra coisa, nós temos parcerias que cada parceiro tem a sua especialidade, de tal forma que as informações se cruzem de uma forma automática, por assim dizer, e o nosso cliente passa a ter um valor agregado cada vez maior em função dessas parcerias. Nós não temos a mínima pretensão de fazermos coisas fora do nosso RP, mas temos sim, e isso é histórico, parcerias onde cada um com a sua especialidade a gente monta uma solução para o mercado de confecção que a Verap atende. Muito bom. Nós somos um exemplo, claro, disso, né? Exatamente. A gente sabe o quanto a gente lutou para chegar a esse sincronismo. O nosso cliente, por sua vez, ele não quer saber, né? Ele sabe que existe a Verap, sabe que existe a Concil, por exemplo, na área de conciliação, né? E ele entende que a soma dessas duas, da expertise dessas duas empresas, trazem para ele uma solução completa. Eu não tenho que ficar me preocupando com o Verap em novidades que tem, né, dentro da conciliação, e a Concil não tem que ficar se preocupando em RP ou em partes legais, de fisco, tal, etc. Mas o sincronismo perfeito que a gente tem leva para o nosso cliente final uma solução cada vez com valor agregado melhor. Muito bom. Até aproveitando esse gancho, pensando ali na sua experiência aí desses anos todos, na parte de gestão dos negócios de confecção, como tem uma melhor prática para ele utilizar essa tecnologia? Como que você vê isso? Então vamos separar um pouquinho o mercado de confecção, né? Nós temos as confecções mais tradicionais que elas têm uma resistência um pouco maior em processos de automação. Certo. Eles ainda acreditam que um batalhão de pessoas é importante para dizer que aquela empresa é grande. Temos uma nova geração de confecções que eles já nascem com visão para gestão. Então, aí o ganho é muito maior, né? Porque ao invés de colocar, por exemplo, na área de conciliação, eu posso muito bem colocar uma pessoa lá praticando se cada cartão caiu, se não caiu, se cobrou direitinho, se não cobrou, tal, etc. Isso é a primeira parte da confecção. A parte mais nova entende que a integração entre Verap e Concil faz com que ele não tenha que ter um batalhão de gente. Sim. E que as soluções são muito mais precisas, muito mais exatas. Isso se estende, por exemplo, na área de conciliação, na área de cobrança bancária, na área de um fluxo de caixa, né? A gente vê nas confecções mais tradicionais alguém fazendo aquele fluxo de caixa em planilhas, em não sei o que e tal, etc. E nós sabemos muito bem que uma planilha aceita qualquer coisa que a gente escrever. Sim. Na medida em que as informações saem de dentro do sistema para outros sistemas, e esse outro sistema, Concil, me devolve informações fiéis, né, batidas e tal, o fluxo de caixa sai naturalmente. Sim, exatamente. Tá? Então, esse é o ganho. Otimizar o recurso, né, Fred? Otimizar o recurso. Os processos implantados permitem que essas pessoas, até então utilizadas de uma forma mecânica, passem a ser utilizadas de uma forma inteligente. Sim, então, ao invés de você ficar fazendo planilha, me ajude a pensar como é que eu faço a gerência da minha empresa
uma vez que os sistemas se falam, estão 100% integrados e eu tenho certeza das informações que vão aparecer na minha frente. Muito bem montado. Tá bom? Sim, com certeza. Legal. Quando a gente fala de tecnologia, você acha que ela pode ser aplicada para grandes e pequenas empresas? Porque eu acho que o mercado ainda tem muito esse negócio, isso não é para mim ainda, deixa eu crescer mais 2 ou 3 anos, faturar X milhões, que aí eu consigo contratar uma ferramenta. Bem colocada a sua pergunta, porque hoje nós temos, por exemplo, e vocês sabem disso, né, pela nossa parceria, nós temos empresas pequenas, bem pequenininhas, e temos empresas monstruosas utilizando tanto o RP quanto os processos da Concil. Por quê? Porque os prestadores de serviço têm que entender que o cliente tem que pagar na proporção do que ele usa, né? E não na proporção do meu produto. Eu acho que o meu produto é bom a beça, gente, né? Não é verdade? Mas eu acho que eu tenho que cobrar de um cliente pequeno, pouquinho, de um cliente maior eu cobro mais, porque ele exige mais demanda de quem? Do meu data center. Sim. Né? E esse foi um ponto muito importante quando nós começamos a negociar com a Concil, que a Concil entendeu que nós temos essa variação de cliente. Sim. Então, podemos ter um cliente que pague R$100 por mês e podemos ter um cliente que pague R$10 mil por mês. Sim. O entendimento, então, que nós tivemos com a Concil, desde o primeiro dia, foi isso, que nós temos um cliente que paga 100 e um cliente que paga 10 mil. E a Concil também entendeu essa adaptação para que o tamanho do cliente não seja um empecilho, tá bom? Eu quero dizer que não há prejuízo das informações, não é que o sistema deixa de atender alguma coisa, absolutamente nada. O pequeno e o grandão têm os mesmos resultados, mesmos relatórios, mesma automação, só que um exige da nossa estrutura, né, uma quantidade, uma demanda menor, que ele paga menos. Claro. E quem exige uma quantidade maior, paga mais. É essa proporção que a gente acha que é muito interessante. Então, pequeno ou grande, a gente atende. Mas e lojista, como é que você acha que ele está enxergando isso? Ele sabe que ele tem o potencial de já poder contratar uma ferramenta de gestão? Ou ele está sentindo muito que ele ainda precisa crescer mais e ainda não chegou no ponto certo? Você acha que tem muito essa questão do ponto certo? Eu vou na voltar, cabeça do lojista. Então, eu vou voltar ao perfil do lojista. Né? Um lojista novo, ele já faz questão de nascer com o sistema. Perfeito. Hoje, o nosso público-alvo são empresas efetivamente novas no mercado, que têm uma mentalidade, que já nascem com uma mentalidade de gestão. Sim. Né? Porque esse pessoal já sabe que ele vai pagar por uma coisa que ele tem que utilizar. Muitas confecções hoje a gente percebe que tem até o sistema da Verap, mas eles utilizam muito pouco. E empresas mais novas não, eles chegam a utilizar 90, 95% do sistema, enquanto que algumas mais tradicionais ficam beirando seus 30, 40%. Então, custo-benefício, a empresa primeira que eu citei, ela acaba tendo um custo-benefício muito melhor do que a segunda. Com certeza. Perfeito. Né? Mais ou menos isso. E agora, para o assunto da vez, né, que é a crise econômica que o Brasil vem enfrentando, como que você acha que assim, as empresas têm que se moldarem aí para enfrentar essa crise e continuar ou alavancando, ou pelo menos manter suas operações? Muita gente hoje ainda trilha o caminho errado de imaginar que eu tenho que aumentar o faturamento. Não é bem assim, né? Eu tenho que muitas vezes, já que o mercado está com alguma restrição em comprar, eu tenho que analisar quais são os meus custos e saber se eu consigo diminuir custos para ampliar minha margem de lucratividade. Sim. Senão não adianta, né? Porque é muito custoso. Falar, sabe uma coisa? Precisamos faturar mais. então dobra o preço da mercadoria. Sim. Então é o teu custo que você tem que diminuir. Como é que você faz isso? Automação. Automação. Sem automação a gente não consegue diminuir nada. Por quê? Um processo automático, como eu falei, vai fazer com que as pessoas que eram mecânicas dentro da empresa passem a ser seres pensantes e colaborarem com a gestão.
A automação permite que, por exemplo, você faça tarefas simultâneas e uma pessoa não vai fazer nunca tarefas simultâneas. Exato. Sim. Então, você tendo esse processo de automação, enquanto o Concil está fazendo, por exemplo, uma conciliação de cartões, o Audience, né, da Verap está fazendo o faturamento. A mesma pessoa consegue disparar as duas tarefas. Agora, na época que você emitia a notinha na mão e fazia a conciliação na planilha, a pessoa ou fazia uma ou fazia outra. Exato. Então esse ganho de produtividade é muito importante no momento que a gente está passando hoje. Sempre foi, mas hoje é mais importante ainda. É muito legal, porque assim, a gente percebe que com quem a gente já conversou, né, Rafa, falando de crise, é o mesmo discurso, é automatizar, é otimizar o recurso, né? É isso mesmo. Reduzir custos também, mas investir custos. bastante em tecnologia, automatizar os processos, para que você tenha menos custo operacional, né, com recurso humano, e investir mais em tecnologia. Ver a tecnologia, na verdade, como um investimento, né, e não como um custo ou um gasto. Perfeito. É verdade. É isso mesmo. Maravilha. Fred, e o pessoal que assiste a gente, se quiser conhecer mais da Verap, como é que eles fazem? Nós temos um site, né, que é verap.com.br. Lá existe uma apresentação bastante simples do que a Verap faz, né? Quem é do mercado entende exatamente o nosso site. Perfeito. Tá bom? Temos algumas tecnologias hoje de ponta sendo lançadas, né? Tipo RFID, a conciliação, que hoje já é um ponto consumado, né? Então tudo isso agrega a tecnologia da própria Verap. E o ponto importante é saber que nós deixamos o cliente cuidar do core business dele, né? Do negócio dele, que é fazer roupa. Vocês entenderam que realmente o cara da confecção ele não quer entender de TI, ele não é o core business dele, Não. ele sabe fazer roupa. Isso. Ele entende muito bem disso, então você separou muito bem isso, muito legal. Entregamos um produto pronto para ele no minuto seguinte que ele contratar. Muito bom. O site está à disposição. Muito E a bom. Verap também. Maravilha. Fred, muito obrigada. Obrigado a vocês também. Eu acho que foi uma participação assim incrível, realmente agregou bastante. Pessoal, continua nos seguindo, tem aqui o botãozinho do inscreva-se, a gente vai deixar para vocês. E vamos para a próxima, né? Muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês. Obrigado, Fred. Foi um prazer. Até Obrigado, mais. gente. Esse foi o nosso canal. Tchau, tchau. Obrigado.